Olá! A história que a gente vai conhecer hoje é daquelas que realmente mudam a nossa perspectiva. Vamos descobrir como uma simples virada de chave na mentalidade pode levar a uma cura física impressionante, desafiando muito do que a gente pensa que sabe sobre saúde. E tudo começa com essa frase aqui, da Lidiane Alves Bengozzi, que é o coração da nossa história. É uma frase que nos faz parar para pensar, e se uma doença não for só um inimigo que a gente precisa combater? E se ela tiver um propósito que a gente ainda não entendeu? Mas, para a gente entender o tamanho dessa transformação, a gente precisa voltar lá para o começo, para o momento em que a Lidiane recebeu um diagnóstico bem pesado e se sentiu, sabe, num beco sem saída. Olha, o cenário era um que muita gente conhece. A Lidiane foi diagnosticada com diabetes e pressão alta. E ela fez o que a maioria de nós faria, né? Seguiu o tratamento direitinho, tomou os remédios, tentou todo tipo de dieta, mas mesmo com todo esse esforço, nada, nenhum resultado aparecia. Era um ciclo frustrante que parecia não ter fim. Foi aí que o jogo virou. Ela encontrou uma perspectiva totalmente nova, a ideia de que a doença dela pudesse ter uma utilidade, um propósito escondido que ela ainda não tinha percebido. E essa virada de chave, olha só, não veio de um remédio novo ou de uma dieta milagrosa, não. Veio de uma única pergunta, mas uma pergunta tão profunda que abriu um caminho completamente novo para a cura. É impressionante, né? A pergunta é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Em vez de focar só nos sintomas, a proposta era olhar para a foto inteira da vida dela na época em que a doença surgiu. Foi um convite para ir além do corpo e entender todo o contexto. E quando ela parou para pensar nisso, nossa, a ficha caiu. A Lidiane percebeu que o diagnóstico tinha vindo num momento super crítico da vida dela. Ela simplesmente não conseguia colocar limites, não dizia os nãos que precisava dizer e estava vivendo num estado de esgotamento total. E aqui está o pulo do gato. Ela entendeu que a doença era o jeito que o corpo dela encontrou, de forma inconsciente, de forçar a pausa que ela precisava desesperadamente, mas não se dava o direito de ter. Com essa nova clareza, a jornada dela mudou completamente de figura. Não era mais uma luta contra a doença, e sim um mergulho para dentro de si mesma. Era hora de encarar de frente aqueles padrões que, no fundo, tinham preparado o terreno para tudo aquilo acontecer. E nesse mergulho, ela começou a conectar os pontos. Primeiro, ela notou uma dificuldade enorme em se permitir ser cuidada pelos outros. Isso levava direto para o segundo padrão. Aquela necessidade de controlar tudo, de dar conta de tudo sozinha. E por fim, veio uma conexão surpreendente. O peso físico dela estava ligado a uma crença lá no fundo de que ela precisava ser pesada para ser forte, para aguentar o mundo nas costas. E aqui, gente, está a grande virada de mentalidade. Ela saiu da crença de preciso ser pesada para ser forte para uma nova verdade. Eu posso ser leve e mesmo assim ser forte. Essa nova definição de força foi a chave de tudo. Força não era mais sobre carregar fardos, mas sobre encontrar poder na leveza. Só que, só entender as coisas não é o suficiente. A verdadeira mudança acontece quando a gente transforma isso em ação. E a Lidiane não ficou só na teoria. Ela começou, ativamente, a construir uma nova versão de si mesma. Ela criou um conceito muito poderoso para a jornada dela, ativar a versão saudável. Em vez de lutar contra uma doença, ela decidiu focar toda a energia em nutrir e fortalecer uma nova identidade. Foi uma troca do foco no problema pelo foco na solução, da luta pela criação. E com essa nova forma de pensar, tudo começou a fluir. Comer deixou de ser uma dieta cheia de regras e passou a ser simplesmente o jeito como a versão saudável dela se alimentava. Isso trouxe uma leveza incrível para o processo e, de repente, destravou a perda de peso, algo que ela já tinha até desistido de conseguir. Ela estava vivendo o novo lema dela: ser leve, não fraca. E claro, todo esse trabalho interno tão profundo começou a aparecer nos resultados do lado de fora, de forma bem concreta e visível. Vamos dar uma olhada nos números dessa jornada incrível de 90 dias. Pensa só, em 90 dias, foram 27,5 kg a menos. E o detalhe mais importante, sem usar nenhum tipo de remédio para emagrecer. Não foi uma briga com a balança, foi só uma consequência natural dessa nova versão dela, que era simplesmente mais leve. Mas se o peso já impressiona, olha só isso aqui. A glicemia em jejum dela, que era de 267, um número claramente de diabetes, despencou para 95, totalmente dentro da faixa normal. Uma normalização completa e, de novo, sem o uso de medicamentos específicos para a diabetes.
E essa frase da Lidiane resume tudo perfeitamente. Os resultados incríveis não eram o objetivo que ela perseguia com o sofrimento. Eles foram, na verdade, a consequência natural, inevitável, de todo o trabalho interno e da ativação dessa nova forma de viver. Então, qual é a grande lição que fica dessa história toda? A ideia principal é o poder que a gente tem de mudar nossa perspectiva. Em vez de só lutar contra um problema, tentar entender a utilidade dele, a mensagem por trás, pode ser a chave para destravar uma transformação que a gente nem imaginava ser possível. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Em qualquer desafio que apareça na nossa vida, seja de saúde ou em outra área, qual será o propósito escondido? Qual a mensagem que ele pode estar tentando nos entregar? Refletir sobre isso pode ser o primeiro passo para uma grande jornada de descoberta.